sol do meio-dia castiga as pedras calcárias de Jerusalém, transformando as ruas estreitas e labirínticas em um corredor de calor sufocante e poeira em suspensão. O ar está denso, saturado pelo cheiro de pão fresco que sai dos fornos comunitários, misturado ao odor do suor de milhares de peregrinos que se acotovelam entre mercadores de especiarias e animais para o sacrifício. É um cenário de euforia e caos absoluto. O movimento que nasceu silenciosamente em um cenáculo agora transborda pelos portões da Cidade Santa, atraindo multidões que buscam esperança. No entanto, sob a superfície vibrante de milagres e comunhão, uma rachadura perigosa e silenciosa começa a se formar no alicerce da nova comunidade. No coração das casas, onde os discípulos se reúnem para partir o pão, o som de cânticos de alegria está sendo gradualmente abafado por murmúrios de descontentamento que carregam um tom amargo. O problema não vem de perseguidores externos, mas das entranhas da própria igreja em crescimento. Viúvas helenistas, mulheres judias que cresceram em terras distantes sob a influência da cultura grega e que falam dialetos estrangeiros, estão chorando nos cantos. Seus olhos estão secos pela fome, mas úmidos pela humilhação. Elas percebem, com dor no coração, que na distribuição diária de alimentos são frequentemente deixadas para o final da fila, enquanto as viúvas hebraicas, locais e de linhagem purista, recebem atenção prioritária. O fantasma do racismo cultural, uma ferida antiga e profunda na sociedade judaica, tenta agora infectar o corpo da fé universal. A tensão é palpável. De um lado, o orgulho da tradição local, do outro, o sentimento de exclusão daqueles que vieram da diáspora. Pedro, Tiago e João sentem o peso esmagador dessa crise sobre seus ombros. Eles caminham entre os necessitados, mas as mãos que deveriam estar erguidas em oração ou apontando para as Escrituras estão ocupadas carregando cestas pesadas e mediando brigas mesquinhas por causa de um pedaço de pão ou uma medida de azeite. Antes de continuarmos esta jornada, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Os apóstolos compreendem que o movimento está em um ponto de ruptura. Se a liderança se perder na burocracia do serviço social e nas chamas dos incêndios domésticos, a essência espiritual que sustenta a todos será sacrificada. Diante do risco iminente de negligenciar a palavra de Deus, eles tomam uma decisão radical. Uma grande assembleia é convocada, reunindo a multidão de discípulos sob o céu azul e vasto de Israel. Pedro toma a palavra com a autoridade de quem já enfrentou tempestades no mar da Galileia, declarando de forma categórica que não é razoável que eles abandonem o ensino bíblico para servir às mesas. A solução proposta é revolucionária, a delegação de autoridade. Eles pedem que a comunidade escolha 7 homens entre si, mas os critérios não são baseados em habilidades administrativas ou riqueza. Eles buscam homens de boa reputação, transbordantes de sabedoria prática e, acima de tudo, completamente cheios do Espírito Santo. Entre os nomes que surgem da multidão, um grupo diversificado é formado para curar as feridas da desigualdade. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e Filipe. Entretanto, há um nome que ecoa com uma força diferente. Um homem que parece carregar um fogo invisível em seu semblante. Estevão. Quando os apóstolos estendem as mãos sobre esses 7 homens em sinal de consagração, o ambiente parece vibrar com uma nova ordem divina. Estevão aceita o encargo com uma humildade que esconde uma potência espiritual capaz de abalar os próprios fundamentos do templo. Ele não se vê apenas como um administrador de recursos, mas como um servo da unidade. A paz parece finalmente retornar às mesas da igreja, e o estômago das viúvas não é o único a ser preenchido. Seus corações também são restaurados pelo amor e pela justiça, que agora fluem sem distinção de língua ou cultura. No entanto,
enquanto a igreja celebra a organização e o fim da fome em suas praças, as sombras se tornam mais densas e frias nos arredores da Sinagoga dos Libertos. Dentro daquele reduto de intelectuais e zelosos defensores da lei, um grupo de homens influentes observa o sucesso dos discípulos com um ódio que arde silenciosamente. Eles veem em Estevão, o diácono que transborda sabedoria e graça, a maior ameaça à estabilidade religiosa de Jerusalém. O complô começa a ser tecido em sussurros maliciosos e becos escuros, preparando uma armadilha que transformará o distribuidor de pão no alvo principal de uma fúria mortal. Estevão logo provou que a sua escolha para o serviço das mesas não era um limite, mas um trampolim para algo muito mais profundo e avassalador. Ele não se contentava apenas em garantir que cada viúva tivesse o prato cheio. O seu coração pulsava por preencher o vazio espiritual de uma Jerusalém sedenta. Pelas praças poeirentas, o jovem diácono começou a realizar prodígios e sinais que desafiavam qualquer explicação lógica da medicina daquela época. Paralíticos que haviam passado décadas mendigando sentiam o calor da vida percorrendo suas pernas atrofiadas, levantando-se diante de multidões atônitas. Cegos de nascença viam a luz do sol pela primeira vez sob suas mãos estendidas. A autoridade que ele carregava era uma emanação direta do Espírito, algo que parecia transbordar de cada poro de sua pele. No entanto, o campo de batalha de Estevão também era intelectual. Com a coragem de um leão, ele decidiu entrar nos redutos mais sofisticados da elite religiosa. As sinagogas de Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia. Nesses locais, onde o pensamento grego se encontrava com o rigorismo judaico, Estevão travou debates de altíssimo nível. Ele citava as Escrituras com uma precisão que deixava os rabinos mais experientes completamente desconcertados. Enquanto os doutores da lei tentavam prendê-lo em armadilhas dialéticas sobre os ritos de Moisés, Estevão respondia com uma sabedoria que vinha de uma revelação viva. Cada palavra proferida pelo diácono era como um martelo quebrando as estruturas de gesso de uma religiosidade vazia e centrada no ego humano. A frustração dos seus opositores transformou-se rapidamente em um ódio cego e visceral. Eles eram absolutamente incapazes de resistir ao espírito e à sabedoria com que ele falava. Ver um simples diácono dedicado ao serviço social derrotar os maiores intelectuais da capital era uma humilhação insuportável para os membros do Sinédrio. Feridos em seu orgulho e percebendo que a lógica não seria suficiente para silenciar aquela voz incômoda, os líderes decidiram mudar de tática. A verdade seria combatida com a ferramenta mais baixa, a calúnia sistemática. Em becos escuros e tavernas sombrias de Jerusalém, moedas de prata trocaram de mãos em acordos espúrios. Homens sem escrúpulos foram subornados para se tornarem falsas testemunhas, indivíduos prontos para vender sua integridade em troca de benefícios imediatos. A mentira foi meticulosamente construída para atingir os pontos mais sensíveis da identidade judaica. A acusação circulava como um veneno silencioso pelas ruas estreitas. Estevão estaria proferindo palavras blasfemas contra o profeta Moisés e contra o próprio Deus Altíssimo. Os conspiradores distorceram maliciosamente as pregações do diácono sobre a nova aliança, afirmando que ele pregava a destruição do templo sagrado e a abolição dos costumes ancestrais. Para um povo que via no templo o centro absoluto do universo, essas palavras eram como faíscas em um campo de feno seco e inflamável. O boato espalhou-se rapidamente, transformando a admiração popular inicial em uma desconfiança agressiva e perigosa. O clima de linchamento começou a ser fomentado nas praças, alimentado pelo medo coletivo. O plano maligno culminou em uma explosão de violência súbita. Enquanto Estevão caminhava pelas ruas de Jerusalém, ele foi cercado por uma turba furiosa.
liderada pelos anciãos e escribas que haviam orquestrado toda a traição. Não houve qualquer espaço para defesa ou diálogo. Ele foi agarrado com brutalidade, com mãos violentas rasgando suas vestes e apertando seu pescoço. O homem que antes era seguido por multidões em busca de cura, agora era arrastado como um criminoso comum pelas mesmas pedras irregulares onde o sangue de Jesus ainda parecia ecoar na memória da cidade. A jornada forçada seguiu em direção ao coração do poder religioso, o temido edifício do Sinédrio. Cada passo era acompanhado por insultos e empurrões, mas Estevão permanecia em um silêncio digno e sereno. Finalmente, as pesadas portas da câmara de pedra talhada se abriram para receber a sua próxima vítima. O ambiente ali era frio, sombrio e imponente, projetado para intimidar qualquer um que se atrevesse a desafiar o status quo religioso. Estevão foi jogado sem cerimônia no centro do semicírculo de juízes, homens de vestes luxuosas e corações endurecidos pelo exercício do poder. Eram os mesmos rostos e os mesmos olhares carregados de desprezo que haviam condenado o seu mestre apenas alguns meses antes. O veredito parecia já estar escrito nas sombras das paredes de pedra, e o silêncio mortal que se seguiu ao fechamento das portas era o prelúdio de uma sentença de sangue. Sozinho diante do tribunal, Estevão sabia que o tempo das palavras suaves acabara. A atmosfera dentro da câmara de pedra talhada era sufocante, um peso invisível que parecia comprimir os pulmões de quem ali ousasse entrar para ser julgado. O semicírculo de 71 juízes, homens que detinham o poder absoluto sobre a alma religiosa e política de Israel, formava uma muralha de autoridade e um oceano de ódio silencioso. No centro de tudo, o sumo sacerdote, envolto em suas vestes cerimoniais luxuosas e com o peitoral cravejado de pedras que outrora simbolizavam a justiça divina, fixava seus olhos gélidos no jovem diácono. A pergunta ecoou pelas paredes de pedra com um tom de comando cortante. É isto assim? Era a exigência formal de uma resposta para as calúnias semeadas nos becos. O sinal verde para que os lobos religiosos avançassem sobre o que consideravam sua presa mais perigosa. No entanto, Estevão não se comportava como uma vítima encurralada. Enquanto as falsas testemunhas terminavam de expelir seus venenos mentirosos, a essência do ambiente começou a sofrer uma mutação sobrenatural que a razão humana não conseguia processar. Não havia tremedeira em suas mãos, nem o suor frio do pavor em sua testa. Ele não olhava para aqueles homens como carrascos implacáveis, mas sim como almas profundamente cegas que precisavam desesperadamente de uma luz que não fosse deste mundo. Sua postura era a de um general celestial em pleno campo de batalha, alguém que já havia garantido a vitória antes mesmo de proferir a primeira sílaba de sua defesa teológica. A paz que emanava de sua alma era tão densa e sólida que parecia criar um escudo espiritual invisível contra as ondas de fúria e inveja que vinham dos assentos do tribunal. Foi nesse momento de tensão máxima que o extraordinário irrompeu na dimensão física. No exato instante em que o ódio dos fariseus e escribas atingia o seu ápice, uma luz etérea, vinda diretamente do trono da graça, começou a brotar de cada poro da pele de Estevão. Não era o reflexo de uma tocha próxima, ou do sol que entrava pelas frestas superiores da câmara. Era uma glória intrínseca que transbordava do seu espírito regenerado. Seu rosto começou a brilhar com uma intensidade impossível de ser ignorada, uma alvura sobrenatural que tornava as luzes do recinto pálidas e insignificantes. Aqueles que o observavam com desprezo, esperando encontrar o rosto desfigurado pelo medo humano, depararam-se com algo que os fez recuar fisicamente em seus tronos. A descrição bíblica é tão exata quanto aterrorizante para os seus opositores. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele,
Viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O terror tomou conta de parte do tribunal. Alguns fariseus, incapazes de suportar a pureza cortante daquela radiação divina, desviaram o olhar ou tentaram proteger os olhos com as mangas de suas túnicas pesadas. Outros ficaram paralisados, como se tivessem sido transformados em estátuas de sal, confrontados pela evidência visual de que o Deus a quem afirmavam servir estava, na verdade, habitando dentro daquele homem que eles queriam destruir. O contraste era absoluto e gritante. De um lado, o ódio sombrio, as conspirações políticas e a poeira de tradições humanas mortas. Do outro, a glória imaculada de um reino eterno. Estevão não buscava salvar sua própria pele ou implorar por uma misericórdia terrena. Sua motivação final era única e santa. Ele desejava que aqueles homens vissem, nem que fosse por um breve momento, a face da verdade viva que eles tentavam apagar de Jerusalém de forma tão violenta. Naquela hora crucial, a crise interna que quase dividira a igreja primitiva, os conflitos sobre racismo cultural e a distribuição de pedaços de pão, parecia algo pertencente a um passado distante e trivial. A organização sábia dos apóstolos e a dedicação dos 7 diáconos haviam resolvido os problemas de logística social. Mas agora, o movimento cristão entrava em uma nova e perigosa fase. O brilho de Estevão era o prelúdio de que o sangue do primeiro mártir estava prestes a se tornar a semente fértil para uma expansão global sem precedentes. A crise externa da perseguição, representada por aquele tribunal injusto, era, na verdade, o vento impetuoso de Deus que sopraria as chamas do Evangelho para além das muralhas da cidade sagrada. Estevão estava pronto para o seu destino glorioso. Ele preparava o seu espírito para o discurso mais contundente e transformador da história da fé cristã. Um testemunho que ecoaria pelos séculos e moldaria gerações de crentes ao redor do globo. Ele sabia que o seu brilho não era para a glória própria, mas para iluminar o caminho escuro daqueles que viriam depois dele. O fogo que ardia em seu semblante era o mesmo fogo que deveria queimar no coração de cada verdadeiro discípulo de Cristo. E você, diante da pressão esmagadora e do desprezo do mundo atual, você teria a coragem de permanecer em pé e permitir que a glória de Deus brilhasse através de você? Você está disposto a ser a luz que expõe as trevas, mesmo que o preço final seja o seu conforto ou a sua própria vida? Se você sente que seu coração precisa desse poder e dessa coragem inabalável, escreva agora nos comentários: eu quero esse fogo. Não perca o nosso próximo vídeo, onde narraremos palavra por palavra o discurso final de Estevão e o momento glorioso em que os céus se abriram para receber o primeiro herói da fé.